Oi pessoal, então esse é o nosso segundo vídeo a respeito do tempo verbal futuro simples. No vídeo anterior eu apresentei para vocês esse tempo verbal, falei das situações em que nós utilizamos e esse vídeo agora então eu vou falar um pouquinho da forma, ou seja, da gramática, como é que eu formulo sentenças para expressar ideias no futuro, tá bem? Então, vai ser fundamental agora a gente entender mais uma vez o uso do verbo auxiliar. Nós já utilizamos essa estrutura do verbo auxiliar nos tempos anteriores. Se vocês lembram, quando estudamos o presente simples, apareceu a figura do do e do does lá para fazer as conjugações de terceira pessoa, para fazer sentença negativa e sentença interrogativa. Depois nós estudamos o passado, que foi o nosso último assunto antes desse que nós estamos estudando agora. Aparecia lá a figura do verbo auxiliar, o did. Então, mais uma vez agora, para formular sentenças utilizando o futuro simples, eu vou precisar do verbo auxiliar. Só que desta vez, se vocês lembram nos exemplos no vídeo anterior, as sentenças eram formuladas com esta palavrinha aqui, com esse verbo auxiliar, que é o will, tá bem? O que nós temos que prestar atenção, então? Tá? Diferentemente do passado e do presente, que nós só utilizávamos, então, no presente simples, a gente utilizava o do e o does e o did no passado só para formar a forma negativa e a interrogativa. Nas afirmações, cada um desses tempos verbais aí tinham suas características próprias da conjugação. Agora, nesse futuro simples, nós não vamos mais ter essa diferença entre afirmativo, interrogativo e negativo. Todas elas vão formar uma única, vão entrar num único conjunto, um único esquema de formação, e eu vou precisar desse verbo auxiliar que eu já apresentei para vocês, o will, para formar todos os tipos de sentença, seja afirmativa, seja negativa ou seja interrogativa. Então, nas três situações, o verbo auxiliar will vai aparecer. E por consequência, né, aparecendo o verbo auxiliar will, eu não preciso mais pensar, nesse futuro, eu não preciso pensar em conjugações de verbo, não preciso saber se é terceira pessoa ou se são as demais, então saber se é verbo regular ou irregular, nada disso vai estar em jogo. Eu sempre vou utilizar o verbo auxiliar will, e é ele que vai, ele já está determinando o que é futuro, tá bem? Nós só vamos ver então como é que eu construo a sentença afirmativa, negativa e interrogativa utilizando esse verbo auxiliar. Vamos lá, uma sentença afirmativa, então, como é que ela fica? Todas as pessoas, todas as sentenças afirmativas, né? Todas as pessoas, eu digo eu, tu, ele, nós, vós, eles, não interessa. Para todas elas eu vou utilizar o verbo auxiliar. Então, ele sempre vai ser empregado junto com o verbo principal, com a ação que eu quero expressar. Um exemplinho aqui, o mesmo que eu tinha colocado no último vídeo para vocês, a mesma sentença. We will have a test next week. Nós teremos uma prova na próxima semana. Então, eu tenho aqui os seguintes elementos. Eu tenho o verbo principal, que é o ter, né? Eu estou falando que nós teremos um teste. E o will aparece para dar essa característica desse ter aqui está no futuro. Então eu vou ler esse will have não como nós temos, porque o sujeito é o nós, mas nós teremos, nós vamos ter, é futuro. Então é isso que esse will faz, essa é a função dele na frase, indicar que esse ter aqui, eu estou falando de agora, não é nós temos, é nós teremos. Então as sentenças afirmativas, todas elas vão ser formadas dessa maneira, tá bem? Aparece o verbo auxiliar, que eu já falei para vocês que é o will, junto com o verbo principal. A sentença negativa, então, se vocês lembram do princípio de utilização do verbo auxiliar que ele se juntava ao not, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Na sentença negativa, a palavra not ela aparece junto, né? Ela vai ficar entre os dois verbos ali mais conectado com o verbo auxiliar. Então, eu vou fazer uma negativa daquela sentença anterior aqui, ó. We will not have a test next week. Agora eu estou negando, estou dizendo que nós não teremos um teste na próxima semana. Então, a estrutura fica assim, né? Eu tenho o verbo auxiliar que nós já aprendemos aí, o will, eu tenho o verbo principal que é o ter, e o não vai aparecer entre esses dois. Mais conectado aqui na parte do will, né? Will not. Por que eu digo mais conectado? Então, esta é uma forma por extenso, nós estamos vendo uma negativa por extenso, mas é possível que a sentença negativa ela venha formulada com a palavra not contraída no will. Então, vocês vão encontrar uma palavrinha aqui, ó. Quando vocês encontrarem um won't numa frase, ele tem o mesmo significado. Por exemplo, aqui, ó, we won't have a test next week. Significa dizer o mesmo que we will not have a test. Esse won't é o will junto com o não. Então, na verdade, o won't são duas palavrinhas aqui contraídas formando uma só. Mas é a mesma coisa, é uma negativa também, assim como é will not, só que agora eu juntei os dois e virou want. Tá bem? E para a sentença interrogativa, também vale o mesmo preceito do verbo auxiliar. O verbo auxiliar sempre vem na frente do sujeito. Se eu for fazer uma pergunta, se eu for interrogar alguém sobre uma ação futura, eu utilizo mais uma vez o will, só que agora ele vem numa situação anterior ao sujeito. Eu tenho aqui o verbo que é o ter, eu tenho o sujeito que é o nós, e o verbo auxiliar na frente desse sujeito. Então, em vez de afirmando, eu digo will, na pergunta eu inverto as duas palavras will we. Will we have a test next week? Eu estou perguntando. Então, teremos teste na próxima semana? Tá? Eu fiz um quadrinho
comparativo aqui só para concluir esse assunto, né? Para vocês verem a formação então das três situações, afirmativa e negativa. Vocês percebam que o verbo auxiliar nunca vai mudar, o verbo, desculpa, o principal, né? Aqui é o ter. E como eu disse bem no início desse vídeo, vocês não precisam mais se preocupar se é a primeira pessoa, se é a terceira pessoa, se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Ele não precisa mais ser conjugado. Não precisa ser conjugado porque sempre vai ter uma figura de um verbo auxiliar. Então a única coisa que vocês têm que fazer é prestar atenção se eu estou afirmando, né, para construir dessa forma, junto com o verbo auxiliar, se eu estou negando que a palavra não vai entrar na estrutura, ou se eu estou perguntando, aí eu inverto a posição aqui, o sujeito muda de posição. Tá? Então acho que com esse quadrinho comparativo aí fica bem claro como é que eu formulo. É bem simples, é bem tranquilo. Se vocês já assimilaram esses conceitos, principalmente do uso do verbo auxiliar nos vídeos anteriores, acredito que agora vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Tá, pessoal? Então acho que com esse slide aqui eu encerro esse vídeo. Então agora as atividades que vocês vão fazer a respeito desse tema já estão postadas lá no Siga. São exercícios simples de localização de sentenças utilizando o will no texto que está postado lá. Tá bem, pessoal? Então encerro o vídeo por aqui. Tchau, tchau.